Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Momento Podcast. E hoje é um momento diferente. A gente não vai trazer só aqui conteúdo técnico, né, conteúdo de conhecimento, de muita sabedoria, mas nós vamos falar, o meu objetivo com essa série de vídeos de cases é para trazer a experiência das pessoas que estão vivendo no dentro da mentoria comigo, dentro dos meus processos, também com as nossas experts. E eu tenho a honra hoje de trazer a Tânia Albareda, que já tem vídeo aqui no nosso canal. Ela é uma das experts dentro da mentoria. Eu tenho o prazer e a honra, né, de tê-la como parceira, empreendedora, tenho ela aqui atuando como expert, tenho também o prazer imenso de poder guiar, né, os processos dentro da empresa dela através da minha mentoria, com consultoria também para a parte de negócios. E hoje a gente vai contar, né, a Tânia vai contar um pouquinho como tem sido para ela. Eu comecei a empreender nessa área de educação dentro do mercado em 2021, e eu comecei dando mentorias e atuando com consultorias também para apenas donos imobiliários. No final de 2024, surgiu, né, um pedido de duas empreendedoras que eram de ramos totalmente diferentes, e essas empreendedoras ali me fizeram, estava nascendo também o grupo, né, de mulheres do mercado imobiliário, onde eu estava atuando em formato de grupo, e resolvi estender também para empresários. E foi nesse momento que a Tânia, além de expert, ela se tornou uma das nossas mentoradas aqui. É Então, isso. a gente vai conversar sobre isso. Então, assim, vai ser um super bate-papo, gente. Vai ser uma conversa, uma troca da experiência da Tânia, do que a gente está vivendo junto, desde janeiro. E aí, no final de 24, nasceu a mentoria de empresários. No comecinho do ano, em janeiro, foi quando efetivamente começou. E a Tânia já começou ali, na primeira turma, no primeiro grupo de empresárias. E eu quero entender. Primeiro, Tânia, conta, né, qual é o seu negócio, porque eu falo muito de mercado imobiliário. E quando eu comecei a mentoria de empresários, eu tenho mulheres de N nichos aí, nichos digitais, nichos físicos. E, Tânia, conta qual é o seu nicho, conta quem você é, né, como você trabalha e como que a mentoria chegou para você. Então, Malu, no final de 2024, eu tive que retroceder um pouquinho no meu negócio, né? E voltar a atuar como assistente virtual, né? Eu dou apoio, assessoria a outras mulheres, a outras empreendedoras. E eu tinha parado de fazer isso para seguir a carreira de consultora em organização de rotina e agenda para mulheres 40 a mais. Mas no finalzinho de 2024, eu tive ali um revés, né, de financeiro, e também o mercado, né, da consultoria estava não me trazendo o que eu precisava. Ao mesmo tempo, eu tive algumas pessoas me procurando para voltar a assessorá-las, né, a ajudá-las nessa assessoria, não só administrativa, que é o que todo mundo conhece da assistência remota, mas dessa assessoria mesmo de cuidar de uma rotina daquela mulher que ela não dá conta, né? É uma rotina ali de vários elos, que é um pouquinho o que eu faço na minha consultoria, mas na consultoria eu ensino, eu fico com a pessoa durante alguns meses, né? Passo o meu aprendizado e ela segue sozinha. Nesse novo trabalho que eu comecei no finalzinho de 2024, eu faço por ela. Então, além de organizar, né, toda a rotina dela, eu continuo fazendo essa assessoria dia a dia. E aí, no finalzinho de 2024, eu estava muito perdida e eu estava muito, não sei, assim, chateada, né, de ter que abrir mão. Eu achava que eu ia ter que abrir mão
da consultoria, que é uma coisa, né, que me dá um propósito, né, um respiro além, né, do retorno financeiro. E foi quando a gente conversou, né? E você falou: não, vem para a mentoria, você não precisa largar nada, né? A gente consegue encontrar um caminho paralelo para as duas frentes. E é isso que a gente tem feito aqui na mentoria desde 2025, né? Desde 2025. E foi um ano aí, né, trabalhando os processos, né, a parte principalmente comercial. E eu acho interessante você ter falado isso, Tânia, porque a maioria de nós, né, que começa a empreender numa carreira nova, em que depende, a gente é uma empresa, né? E aí você começa a empreender em algo que te dá muito prazer, em que a gente é muito boa na ação, né? Em executar. Só que sendo uma empresa, exige que a gente tenha algumas habilidades e algumas habilidades e conhecimento de áreas como comercial, prospecção, né? Fala, não, eu sei fazer, eu quero fazer isso, eu quero, mas eu tenho que ir atrás de pessoas, eu tenho que ir atrás de cliente, eu tenho que entender o que esse cliente está querendo e como eu vou atingi-lo através da minha propaganda, do meu anúncio, e quais são os canais que eu vou usar, né? Porque também a gente erra muito quando a gente acha que o mesmo canal que é para uma empresária é o da outra. Sim. É exatamente as fórmulas, né? E o que eu quero trazer aqui é justamente isso, porque a gente vê aí no mercado, né? E o mercado de mentorias, ele cresceu, vem crescendo aí, e está tendo seu boom ali a partir de 2020, vamos dizer, né? Então, todo mundo falando que é um mercado de alto dígito, então você pode transformar o seu conhecimento. E aí o que as pessoas podem perguntar, tá, Malu, mas como que o mercado imobiliário pode ajudar a Tânia, que trabalha com consultoria de produtividade, consultoria de agenda? A minha parte é justamente nesse olhar da construção que eu tive para ter um negócio, né, de como eu alcancei os clientes e as vendas e a consolidação do negócio para que você use, não, às vezes não vai ser 100%, às vezes vai ter que ser adaptado. Exato. Né? E é essa visão que eu quero, né, que eu venho trazendo ao longo desse tempo. E Tânia, do ano passado, pode falar. Eu acho, Malu, que a sua mentoria funcionou muito comigo justamente por esse seu olhar, porque no mercado imobiliário vocês são muito fazedoras, né? Vocês são muito da ação, vocês têm que sair, vocês têm que mostrar os imóveis. Eu já tinha feito outras imobiliárias e como o meu negócio não tem esse perfil, eu ficava muito ali naquele limbo, sabe? De não. Era muito teórico, muito bonitinho o processo, mas o entrar em ação, o fazer, o prospectar, o trazer resultados, não me trazia resultados no final da mentoria. Então, eu acho que esse olhar que você tem de construir um negócio que é muito mão na massa todo dia, traz para a mentoria em outras frentes, em outras carreiras, essa visão do fazer um pouco todo dia, mas entrar em ação, não ficar só no teórico, porque é muito bonitinho você montar um monte de planilha, um monte de processo, e no dia a dia você não faz nada, né? Sim, ficar só no planejamento, né? Isso, exatamente. Eu falo assim. Que a sua mentoria ela tem o planejamento muito forte, muito estratégico, mas o colocar a mão na massa é o plus que coloca a gente realmente em ação para trazer os resultados. E é o que leva a empresa para frente, né, Tânia? E é o que define também, ao longo desse tempo, de todas as mulheres que eu estou atendendo, o que fica e o que sai, né? Então, a gente vê muito isso, né? O que fica, o que sai.
É porque empreender também tem essa questão do que a gente fica vendo na internet, tem um mundo das ilusões, né? Nossa, porque só de abrir um CNPJ, só de colocar um post, eu já vou, é só fazer isso. E não é só fazer isso, né? Não. Existe uma jornada. E a mesma coisa acontece com a questão da mentoria, né? O processo da mentoria para vocês, por quê? Porque ao mesmo tempo que tem que colocar em prática, né? Igual você está trazendo, e tem que ser, ao mesmo tempo a gente tem muitas outras coisas acontecendo. Muitas outras coisas acontecendo na nossa vida e não dá para comparar. Então eu quero te perguntar, Tânia, como que foi para você a experiência, né? Porque aqui eu optei por trabalhar não só em grupo, também no individual, mas como que foi para você a experiência do grupo, né? Como era estar ali com os grupos, com as mulheres de outros nichos, né? Você também sendo expert, você viu os dois lados, porque você também atendeu mulheres do imobiliário ali comigo, né? Junto comigo você atendeu as mulheres do imobiliário. O que você tem assim forte que foi bom, e eu também quero também a parte que você também não gosta do grupo. O que foi bom no grupo? O que trouxe para você de bom? E também gaps. Eu acho que é importante a gente trazer isso, sabe? Para que as pessoas saibam, né, de como é essa experiência de viver mentoria em grupo. Olha, eu sou super a favor do grupo. Eu acho que tudo que é feito em grupo, você tem a experiência do outro, você não se sente tão sozinha e nem tão esquisita com as aflições. Você vê que muitas das aflições, né, de empreender solitariamente é a mesma, indiferente de qual carreira, de qual profissão você está seguindo. Então, a gente teve ali no grupo N, né, empreendedoras de ramos completamente diferentes. Então, saber que às vezes a dor, a aflição, a dúvida, os desafios são os mesmos, é muito reconfortante entender que você faz parte, é um pertencimento, sabe? Poxa, eu não estou sozinha, né? Não sou um ET aqui nesse processo, né? Então, eu acho que isso é maravilhoso do grupo. Eu acho que a gente tem e teve uma troca, né, nos grupos muito grande com as experiências, né, dos outros, assim. E a parte que eu acho que deixa um pouquinho a desejar no grupo é que nem sempre você pode falar, né, naquele dia que você está com vontade de falar. Às vezes tem uma sequência, tem uma prioridade. Tem uma pessoa que usa mais tempo, precisa de mais tempo, e aí não dá para abrir para todo mundo, porque tem uma hora ali, né, que tem que encerrar. E eu acho que esse é o único gap que eu vejo, assim, de estar em grupo, né? E eu sou uma pessoa mais reservada, então, muitas vezes, eu não falo de todas as minhas aflições para todo mundo. Mas é um aprendizado estar em grupo também, porque quando você vê a outra pessoa se abrindo, você também tem aquela coragem de saber que ali você está num território seguro, né? De que por mais que você exponha uma vulnerabilidade, não vai sair dali porque você está ali sendo mentorada, né? Tem um mediador, vamos dizer, né? E isso foi um aprendizado difícil para mim, que no começo, né, é um gap, mas depois você vai se soltando e vai aprendendo a também expor os seus desafios e as suas dúvidas, né? Eu aprendi muito em grupo, muito mesmo. É porque cada uma vai contando e aí às vezes a gente vai entendendo algumas coisas. Poxa, eu posso usar isso, né? A gente acaba usando, fala, poxa, nossa, isso que ela está falando, que ela está fazendo, ou então a orientação que veio para ela também cabe para mim, né? Exato. Porém,
como você falou, e foi por isso que eu optei em não ter 100% grupo e trazer vocês para o individual também, para conseguir aprofundar, né? Isso. Primeiro por conta do tempo, existem mentorias aí, eu já fiz parte de mentorias e que são boas no começo, que eu considero, assim, boas, mas ao longo prazo elas se tornam maçantes e cansativas. Então, assim, eu Exato. já tive mentoria de grupo que começava 2 da tarde, acabava 2 da manhã. Sabe? Por quê? Para dar tempo de todo mundo falar, né? Então, era uma mentoria com valor, você investia alto para estar ali com aquele profissional. Mas no começo é tudo muito empolgante. No começo você quer resolver os seus problemas. Mas ao longo do tempo, imagina você sustentar quinzenalmente que seja, ou semanalmente, que é inviável, uma situação dessa. Olha o tempo que você fica ali, né? Então, assim, acaba sendo desgastante tanto para quem entrega e eu acho para quem está ali ouvindo também, né? Sim. Acaba sendo desgastante. Porque é um processo, Tânia, e aí você me diz aqui, não é um processo para ser curto, é um processo de longo prazo. Você concorda com isso? Absolutamente, concordo. Né? Porque assim, a gente começa com objetivos e ao longo do caminho vão acontecendo N coisas com o nosso negócio. Nosso negócio é vivo, é vivo. Ainda mais quem empreende, ainda mais quem depende de clientes entrando, né? Que você depende de faturamento, você depende de ações, né? E um trabalho como o seu, que é um trabalho que também exige quase que igual o meu dentro da mentoria, mas também igual das psicólogas, que exige uma afinidade, que exige um certo tempo, né, de contato. E o individual, Tânia? Conta agora do individual. Quais são os pontos positivos, os desafios, o formato de 15 dias? A gente teve um formato de quinzenal, depois a gente tem um formato mensal no individual. Me conta um pouco sobre isso. O individual é assim um respiro, né? Porque ele é muito personalizado, né, Malu? E eu acho que isso que é o gostoso, assim, ao mesmo tempo que você está em grupo e que você se sente pertencendo ali, né, a um meio, você também se sente cuidada de uma forma muito personalizada. Então, eu acho que é um cuidado, é um olhar para a pessoa, né? O individual. Você tem esse cuidado, você tem esse olhar de saber como é a personalidade daquela pessoa, como ela vai atuar como empreendedora, e você dá os insights mediante aquela personalidade. Então, eu me via muitas vezes em outras mentorias obrigada a ir além da minha essência, sabe? A fazer coisas que não era o que eu queria fazer, não era do meu jeito, não fazia sentido para mim. E no encontro individual com você, eu percebi que eu podia fazer as mesmas coisas, né? Com o meu jeitinho, sabe? Com a minha cara, com o que eu gosto, com o que eu entendo que serve para mim. Então, isso, assim, não tem preço, sabe? Eu acho que ter essa visão hoje, tá bom, eu tenho que prospectar. Eu não gosto de me vender, eu não sei me vender. Como que eu posso fazer isso do meu jeito, sem infringir os meus valores ou sem deixar aquilo pesado e árduo, porque eu não concordo com o que eu estou fazendo? E foi essa visão que eu tive, né? Estou dando aqui o exemplo da prospecção, porque é um problema, um gap meu, mas teve outros N's, né? Trabalhos que a gente fez aí nesse percurso, que eu fui estudando e trazendo esse olhar. Então, tá bom, eu tenho que fazer isso, é vital para o meu trabalho. Então, como que eu vou colocar a minha cara nesse trabalho? Né? E foi assim que muitas coisas foram saindo do papel para mim. Ai, que bom. E
esse sair do papel, a gente até conversou um pouquinho ontem, eu quero que você traga aqui, né, como que estavam os negócios, né, você contou aí que você teve que dar uma reorganizada nos produtos, e eu acho isso também interessante, por quê? Porque a gente tem muito aquela visão, né, romântica e também, ao mesmo tempo, romântica, trágica, né? Nossa, se uma coisa não está saindo do jeito que a gente quer, porque não está. Está ali, já não vai dar certo, já vou ter que, sei lá, ir para outra coisa. E aí é aquele desespero, né? Bate aquele desespero. Gente, eu não sei, parece que ninguém quer esse tipo de produto, parece que eu não estou conseguindo clientes. E como que né? Como que está sendo para você, né? Como que foi 2025 e como começou 26, através do que a gente foi construindo de planos, né? Porque a gente vem fazendo planos, estratégias ao longo desse tempo. Como tem sido para você e como que você está sentindo, né? Comparado aos outros anos aí que você estava atuando sozinha. Nossa, totalmente diferente. Totalmente. Eu tô aqui olhando para o meu quadro dos sonhos, né? Que foi a primeira coisa que a gente fez em dezembro de 2024. Eu fiz o meu primeiro quadro dos sonhos. E é impressionante porque eu não acreditava nisso, né? Eu fui muito cética no quadro dos sonhos. E hoje, quando eu troco uma imagem, porque aquela já foi conquistada, meu Deus, eu me sinto muito orgulhosa, sabe? É uma sensação assim. Mas voltando mais para o prático, né? Eu comecei 2025 com um faturamento muito baixo, muito baixo. Então a gente colocou logo de cara uma meta possível, né? Que é uma coisa também que muitas vezes você está ali naquele burburinho da internet, né? De sei lá, esses mentores meio gurus, assim. De milhões, né? E aí você põe uma meta que você fala, meu Deus, eu não vou alcançar isso nunca. Então, aqui não, aqui baixa a bola, né? Vamos começar. Como que a gente consegue? Eu sou sozinha hoje, né? Eu sou só eu não tenho uma equipe. Então, como que a gente vai fazer para aumentar esse faturamento em 3 meses, em 6 meses, né? E aí a gente colocou uma meta, e quando eu atingi a meta antes do prazo, eu fiquei assim muito motivada, né? Mas extremamente motivada mesmo, porque eu acho que foi a primeira vez que eu consegui mensurar uma meta, sabe? Ter ali na minha mão aquela meta conquistada. E foi muito emocionante, assim, não tenho palavras. E aí a gente dobrou a meta, atingi a meta no final de 2025, né? E, e aí foi, assim, tudo muito... não é tranquila a palavra que... eu acho que a mentoria, ela me trouxe uma serenidade de uma continuidade de ações diárias que eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não tenho aquela pressa, aquela ansiedade, sabe? Então, as coisas vão fluindo, porque como eu estou conectada com o meu processo, com o que a gente está planejando, né? E com o meu dia organizado, vai fluindo, vai fluindo, vai vindo, né? Claro que tem momentos que eu levo uns puxão de orelha, né, Malu? Porque a gente se acomoda no meio do caminho, né? E nem sempre a gente está muito bem, mas isso também é muito gostoso, assim, porque é um puxão de orelha acolhedor, sabe? É uma coisa assim, olha, isso aqui você está fazendo de errado, isso aqui você pode melhorar. Então, muito disso tem na individual, né? Vamos melhorar isso daqui? E uma coisa que eu adoro é lição de casa, né? Então, nas mentorias individuais, você já percebeu logo de cara que eu gostava, né? De tarefa, de passo a passo, de checklist. Então, a gente foi construindo essas lições de casa que eu gosto de cumprir, porque elas me dão essa autoestima, sabe? É como se eu desse um check, assim, e a minha autoestima vai aumentando, a minha vontade de conquistar aquilo vai aumentando,
Então, foi um processo. Você falou que leva tempo, e leva tempo mesmo. Leva tempo. A gente é outra coisa que a internet mostra para gente. Parece que as pessoas conseguiram aquilo do dia para a noite, e não é, né? A gente tem que esperar a sementinha germinar, e para isso você tem que fazer as suas coisas do seu dia a dia, né? Da melhor forma possível. Então, E eu acho que respeitando, né? Respeitando o tempo e a fase em que cada mulher está. Exato. E isso é muito gostoso, esse olhar no individual, né? Porque cada mulher é uma, então você se sente respeitada ali no individual, né? Eu tenho um problema grande com procrastinação, né? Por isso que eu também trabalho com isso. É uma vulnerabilidade minha que eu fui buscar como resolver, né? E é um processo também. Eu brinco com as minhas clientes de consultoria que eu sou uma procrastinadora em recuperação, porque eu não acredito que a gente fique livre dela para sempre, sabe? Tem momentos que ela vai estar mais alta, mais baixa, tem momentos que você está disposta a cuidar melhor daquelas emoções que trazem a procrastinação. Tem momentos que você não está tão disposta, né? Então, eu acho que tudo isso foi muito respeitado nesse processo, mas ao mesmo tempo tinha aquele pontapé, sabe? Ó, tem que mexer aqui, tem que fazer isso, né? Tem que mudar isso daqui, vamos organizar isso aqui que está confuso. Então, esse olhar, eu acho que é indiscutivelmente benéfico na mentoria. E quando a gente fala de procrastinação, né? Você falou aí, eu acho que está muito no brasileiro, né? A gente parece que vem muito na nossa mentalidade, na forma como a gente conduz, né? Tem até a frase lá, como todo bom brasileiro, deixamos tudo. Aí ficou meio que uma coisa coletiva, a gente vai. Mas a gente também, o que eu acho, e é o que eu gosto de trabalhar aqui com vocês, porque eu também tenho esse lado, né? De, poxa, nossa, hoje eu não quero mexer com isso, hoje eu não quero fazer isso, né? E foi até com o seu método, né? Por isso que eu falo, gente, empreender é fantástico, é fantástico. Então, desde quando comecei a empreender, a gente vai conhecendo pessoas, e foi o que eu quis trazer aqui para a mentoria, sabe? Eu queria, porque quando eu comecei a empreender, eu vi que não dava para empreender sozinha. Eu vi que é possível, né? Ser a mulher ali de negócios. É possível desempenhar. Só que a gente não faz sozinha. E eu fui construindo tudo com várias pessoas e com vários profissionais. E uma dessas profissionais é você, né? Que foi trazendo essa visão da parte de organização e que me trouxe até, inclusive, o entendimento que às vezes a gente se cobra tanto, e já virou tudo procrastinação. E aí, às vezes, você não tem todo um contexto por trás e que você precisa naquele tempo, naquele dia, naquele momento, se dar esse tempo, né? E com o seu método ficou tudo mais tranquilo, porque aí falou, não, eu não estou disponível e com energia para esse tipo de ação, mas qual outro bloco eu consegui encaixar, né? Ai, deixa eu tomar uma água que eu vou seco aqui. É bem isso mesmo, Malu. Eu acho que a gente conseguiu, né, entender que todo esse processo de produtividade e rotina requer uma manutenção. Exatamente, Né? exatamente. E eu acho que é essa manutenção que a gente tem que olhar, né, e trazer, quando você tem uma pessoa, um profissional, né, uma mentora, uma consultora, você tem ali uma pessoa que te conhece, que sabe, né, muito do teu negócio, e ao mesmo tempo é uma pessoa com uma visão 3D, uma visão de fora. Então, essa clareza de ter essa parceria, né, e essa mentoria é muito importante. Fez muita diferença no meu processo. Meu negócio hoje
é assim, completamente diferente, né? Qualquer das duas frentes que eu for, tanto a assessoria remota quanto a consultoria em rotina, elas têm uma outra visão, um outro formato e um outro profissionalismo, eu acho. Me trouxe esse olhar de cuidar do meu negócio como se fosse uma grande empresa, né? Por menorzinho que ele seja. E isso vem da manutenção de todo dia. Você está de olho, né, no que você está fazendo certo, no que você está errando, no que você está repetindo, né? Porque tem uns trabalhos também que a gente entra ali naquela engrenagem e não sai nunca mais, né? Então, Exato. Isso que você fala de repetir, e e aí, já incluindo nesse gancho, que eu estou falando das parcerias, que eu trouxe para a mentoria também apoio e suporte de terapeutas. Por quê? isso. Porque não é só a parte técnica, né, Tânia? Eu quero que você também conte a sua experiência com relação a isso, né, como aluna, recebendo ali, né, a gente tem a parte não só de terapeuta, né, mas também temos a parte de posicionamento, que foi a Isso. Lari que trouxe ali, né, todo um trabalho. A gente teve um trabalho com a Dani Ferrari também, né, ali dos perfis comportamentais. Então, se você puder compartilhar aqui também, porque as pessoas às vezes acham que só eu que estou ali na frente, só que eu, ao longo do tempo, o que eu fiz para o meu negócio, eu quis trazer para vocês. Tudo que eu vivi, eu quis trazer para vocês. O que me ajudou a sair da onde eu estava, eu quis também trazer para vocês dentro do negócio. Conta aí da sua experiência. Nossa, foi incrível. Bom, a Dani, ela trouxe uma visão de vendas assim que mudou a minha vida, né? Eu achava tudo que envolvia vendas extremamente maquiavélico, né? Porque a gente usa de artifícios no marketing, né? Eu sou formada em publicidade e marketing e já na faculdade era uma das minhas brigas assim com os meus professores, né? Porque tem aquela visão do marqueteiro do mal, assim, né? E a Dani trouxe, assim, com humor, com leveza, com atividades. Não, olha, gente, foi um workshop maravilhoso, incrível. Todo mundo merece fazer um workshop com a Malu e a Dani. E o nosso teve toda essa visão voltada para vendas, que é um problema para mim, assim, é um gap meu, né? Me vender. Foi incrível encontrar qual era o meu arquétipo, né, de vendedora, aprender como analisar o arquétipo do meu cliente que está em negociação comigo. Incrível. A Lari, nossa, não tem nem o que falar, né? A Lari, ela posicionou todo mundo ali dentro daquele jogo de xadrez, né? E nós ficamos grandes estrategistas ali de aprender com ela como se posicionar, como ter uma imagem que faça sentido para você, né? Qual a imagem que você quer passar, quais os probleminhas que talvez a gente tenha que alterar, porque nem sempre a imagem que você quer é a que vende, então vai ter algumas coisinhas que você vai ter que mexer, né? E não é sempre muito agradável, mas é necessário. E foi assim também workshops maravilhosos que eu aprendi muito e vira e mexe, virou material meu de consulta. O que eu acho interessante, eu estava até ontem, quando eu estava pensando sobre o que a gente ia conversar, eu falava, gente, a Tânia é a pessoa perfeita para a gente começar o case. Porque a Tânia, eu falava com ela, ela falava, eu vou revisar o material, e a gente sabe que não é todo mundo, né? Quem está assistindo aqui sabe que não é todo mundo que vai lá e rever a aula gravada, né? Tanto que para quem trabalha com mentorias, vende mentorias, cursos, treinamentos, as pessoas sabem, tem gente que às vezes compra e nem entra,
né? Então, a Tânia é aquela que vai comprar, que vai usar, que vai rever e vai rever de novo, vai usar como material. Desculpa te interromper, mas eu ia falar isso. E, Não, é gente, verdade. e isso, aí as pessoas pensam assim, como é que você vai tendo resultado? E se a gente for analisar, Tânia, daquele começo ali que eu tenho, a gente tem várias, a gente gravou todas as nossas aulas, se você vê, não, eu revisei aula, se você for pegar ali aquele começo de 2025, que quando foi tendo os resultados, batendo as metas, você estava muito engajada e focada também nos estudos. Eu sei que você ainda continua, mas existe um período. E por que eu acho importante falar isso e repetir de novo? No começo é tudo muito bom, a gente quer pôr e a gente vai tendo resultado. Só que chega uma hora que realmente é para todo mundo, gente. Fica uma coisa meio, né, de não, pai, parece que eu enchi. E às vezes a gente tem que dar umas pausas mesmo em algumas coisas, e é por isso que eu fui mudando o formato da mentoria. Mas e aí, continua. Então, você revê aí o material, é material de estudo. Às vezes eu tenho que fazer alguma coisa muito chata, assim, tipo, lavar louça, né? Cuidar da casa. Eu ponho uma aula, né, da mentoria e fico ouvindo, sabe? Por mais que você esteja fazendo uma outra tarefa mecânica, aquele aprendizado que você já esteve ali, né, 100% focada, ele vai entrando mesmo você estando em movimento com outras coisas, ele vai reforçando. Então, tem algumas frases que você não pegou da primeira vez, que você pega da segunda vez, da terceira vez. Então, sempre que eu tenho um momento assim, né, que eu falo, ai, nossa, eu tô com saudade das aulas da Lari, eu vou lá, coloco uma aula que a Lari está dando o workshop dela, né? Eu gosto muito e depois vem a Bianca, né? A Bianca é a terapeuta e eu fui muito cética em chegar até a Bianca e hoje, nossa senhora, meu Deus, como mudou tudo, né? Tudo para mim, assim. Mudou toda a minha visão de muitas coisas, muitas travas, muitas crenças, muita coisa de ser politicamente correta, né? Muita ética. E a gente tem que ter esse joguinho de cintura, né? De não violar valores importantes, mas ao mesmo tempo saber até onde você está levando aquilo como uma camisa de força, né? E a hora que você abre, né, espiritualmente, né, ali na terapia com a Bianca, as coisas vão fluindo. E eu comecei a me sentir muito mais segura, muito mais coerente, né? Eu me achava muito incoerente nas minhas falas, às vezes com as minhas clientes, e isso, os 3 workshops me trouxeram ensinamentos para rever essa dificuldade, né, que eu achava que eu tinha. As outras pessoas não achavam, mas eu achava que eu era confusa nos meus, né, ensinamentos, então não era para todo mundo, eu não conseguia falar com todo mundo. Então, tudo foi ajustando, assim, sabe? Foi me deixando mais aberta também a entender que o universo também tem o tempo dele, né? A gente não pode estar no controle de tudo. E de novo, né, Malu, a gente quer tudo muito rápido, né? Hoje o mundo está muito rápido, a ansiedade está muito alta e a gente está atropelando fases. Então, eu acho que essas experts que você trouxe, elas mostraram de uma forma muito clara qual é o processo do tempo. Não adianta, a gente tem que ter essa paciência, né? E eu falava, ai, mas meu Deus, eu não posso esperar 5 anos, eu já tô, né? E não tem jeito, né? As coisas vão acontecer no tempo delas e você tem que fazer a sua parte, lógico,
você tem que estruturar, e é isso que a gente faz na mentoria. A gente estrutura, a gente coloca em ordem, a gente cria metas saudáveis, né? Personalizadas, mas a gente tem a consciência de que a gente precisa esperar também o curso de outras coisas. A gente não vai estar no controle de tudo, né? Exato, exato. E eu acho que foi bom você ter falado essa parte do controle, né? E do empreender com o mundo hoje. Hoje as coisas mudam, né? Na nossa época, né? Aos 40 a mais, nós somos 40 a mais. Na nossa época, algo novo demorava 10 anos, né? 20 anos para aparecer, né? Então, hoje é toda semana, né? Se a gente ficar assistindo, eu estou estudando um MBA e de inteligência artificial, e todo dia tem uma coisa diferente. Se a gente fica ali olhando, você fica meio doida. Ontem foi um dia que eu estava estudando, olhando umas coisas, eu falo, onde é que a gente vai parar? Dá até um aceleramento, assim. Dá, porque você pensa, eu não vou dar conta, né? Eu não vou dar conta de aprender tudo isso. Ai, meu Deus, deixa eu respirar, né? Gente, é para quando isso? É para agora? E aí, como é que eu vou ficar? Como é que eu vou ficar no meio disso? E eu fico, assim, a gente fica imaginando quantas mulheres, né, passam por essa situação de pensar isso, né? Gente, como vai ser o meu negócio daqui 5 anos? Fora que tem gente que a gente fala assim, como que você imagina o seu negócio daqui 5 anos? Eu perguntava isso no passado, tinha gente que não conseguia imaginar. Agora, com esse tanto de informação que a gente tem gente que deve estar mais travado ainda. Por quê? Porque a pessoa vai se sentindo, e a gente vai carregando e trazendo para a gente, né? Não pode trazer para o coração, que a gente vai carregando, trazendo um peso muito grande, meu Deus, eu não dou conta, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que investir, aí a gente pensa em investimento, em tempo que a gente tem que dar. E aí, a principal, por isso que eu tenho, né, dentro dos pilares, tem a mentalidade, onde vem a minha vivência, a minha experiência que eu trago para vocês, de acordo com o que a mentorada traz. Então, a Tânia, dentro do negócio dela, com o que ela está passando, vem o primeiro raio-x de mentalidade. O que a Tânia pensa, o que a Tânia acredita, e aí eu vou confrontando, porque eu também tive, e ainda tenho travas e crenças que estão sendo destravadas. Ai, mas você faz autoconhecimento desde quando, né? Provavelmente há bastante tempo, porque eu venho do mundo corporativo, então eu entrei no mundo corporativo em 2024, não, 2004 eu entrei no mundo corporativo, e no mundo corporativo trabalha muito o autoconhecimento, porque eu era líder, e eu acho isso interessante, porque o mundo corporativo, ele investe no líder, então ele investe em mentorias, ele investe em treinamento, então em 2004 eu já comecei, eu entrei numa empresa como gerente e eles já começaram a me treinar, e eu fui sendo treinada ao longo desse tempo. Mas eu considero mesmo que eu comecei o autoconhecimento em 2014, que foi o autoconhecimento assim profundo, que foi meu Deus, que aí eu entendi o que eram as crenças mesmo, e aí eu fui vendo. Só que ao longo do tempo, gente, a cada vez que eu faço terapia, eu vejo como ainda tem. Então, assim, é sem fundo, né? É uma evolução e que provavelmente vai além dessa vida, vamos dizer, né? Exato, pelo que eu estou entendendo, vai além. Só que nesse momento em que a gente está, e é por isso que eu trabalho muito a mentalidade, e não dava para trazer só a minha experiência, que é o que muitos mentores trazem. Só a experiência e a vivência dele. Não, eu preciso trazer uma profissional que vai conseguir com esse olhar, porque o meu olhar é a partir da vivência da Malu. E a partir do que eu construí de negócio e do que eu consigo trazer para você dentro do seu negócio, que é o meu conhecimento, mas aí ele trava. Aí eu trago uma profissional para abrir, e depois vocês precisam buscar outros caminhos, porque cada um tem o seu. Né? E o legal é que eu acho que você traz profissionais, experts, que tem muito a ver com você, né? Então, acaba abrindo mais a nossa mente, né? Os nossos caminhos,
mas de uma forma que você acredita, não é uma pessoa ali aleatória para dar uma palestra, né? É uma Não, não. pessoa que tem um relacionamento com você, que você usa os serviços dessa pessoa, né? Dessa profissional. Então, tudo tem ali aquele elo que consegue unir o propósito da mentoria. E isso que eu acho que tem, assim, até a sequência das aulas, né, dos workshops, das experts na mentoria, eu acho que tem ali o seu elo, sabe? Porque ele vem numa sequência que vai clareando aos poucos, né, Uhum. a nossa forma de acreditar, de pensar, de manter o nosso negócio, né? E você tem muito forte isso de que se a gente não está bem com a gente não dá conta de se doar para nada, né? Nem para nossa família, nem para nosso negócio, nem para nada. Então, assim, se você não se mantém de pé e saudável, né? Minimamente, pode ser que você tenha momentos que você não está tão bem, mas você está ali fazendo o mínimo para conseguir alcançar aquelas metas e aquele dia, né? Isso traz uma visão mais micro, sabe? Não fica aquela coisa macro, assim, nossa, no final do ano eu tenho que estar faturando X, né? Eu acho que é Uhum. o dia. Então a gente vai vivendo, encerrando pequenos ciclos para encerrar um ciclo maior, né? Então a gente vai ali dia a dia, semana a semana, mês a mês, aí fecha o trimestre, aí depois fecha o semestre, e aí depois fecha o ano. Então, quando chega o final do ano, você fica surpreendida, porque você não estava focada naquela meta anual, né? Você estava Uhum. focada no que você pode fazer naquele dia. Exatamente, E isso exatamente. eu acho que é um diferencial muito grande, assim, da sua mentoria. E outra coisa que eu acho, que eu anotei aqui, é que você, Malu, você faz uma curadoria dos seus aprendizados, né? Do seu conhecimento, do seu autoconhecimento da Malu empresária, da Malu empreendedora, da Malu profissional. Então, essa curadoria que você faz com muita maestria é que eu acho que faz essa mentoria também trazer tantos resultados individuais para cada uma das suas mentoradas. Sim, ao longo do tempo, né, a gente vai, porque a mentoria ela vai nascendo, que foi o que eu fui entendendo, que ela vai nascendo de acordo com que a gente avança, com É, cada aluno, com cada grupo, né, com cada encontro em grupo, né, então é uma construção mesmo, né, eu falo que é igual, antes eu trabalhava vendendo imóveis, né, que eu ainda vendo imóveis na planta, mas eu estava lá dentro do... Agora eu não fico mais dentro dos plantões de venda, mas eu ficava vendo abrir a terra, começar a obra, né, subir o prédio, e agora a gente faz aqui dentro das mentorias a mesma coisa. Então eu estou aqui com vocês, a gente está abrindo a terra, aí começa a subir, né, o prédio, e cada construção, dependendo do que a gente está construindo, leva um tempo, né? Tem empreendimentos que se constroem, hoje tem tecnologia, tudo, mas tem empreendimentos que se constroem aí em 2 anos, que são os que eu normalmente costumo trabalhar até hoje, que normalmente da data que lança ali, entrega das chaves ocorre em 24 meses. Só que a gente tem prédios, né? Por exemplo, lá em Balneário Camboriú, o Sena Tower, que está sendo lançado, né? Que é um empreendimento para mais de 5 anos, né? Que a entrega das chaves vai ser se eu não me engano, são 8 anos. Então, olha só, então quando a gente olha para um negócio de uma empreendedora, e é assim que eu olho, eu vou ter empresárias aqui, mulheres, que vão, de repente, em 2 anos, estarem aí alcançando lugares, só que a obra nunca vai estar pronta, né? Essa obra da empresária,
ela nunca vai estar pronta, concluída, né? A gente sempre tem algo dentro da nossa empresa se trabalhar, tanto que a gente vê as empresas aí, todo mundo está evoluindo, todo mundo precisa evoluir, e quem não evolui acaba não conseguindo sustentar o mercado de alguma forma, né? Então, existem as evoluções, mesmo que o produto não mude, mas existe ações para comunicação, né, com as pessoas para que a empresa continue viva. E é do mesmo jeito, né? E aí a gente tem empresas aqui que são negócios que às vezes vão demorar um pouco mais, né? Então tem a obra de 2 anos, a obra de 8 anos, e tem que ter essa sabedoria, né? Essa paciência, a paciência e a persistência que eu tanto falo, né? Do filme que eu peço para todo mundo assistir, que é um filme. E esse ano eu ainda não assisti o filme, eu vou até deixar aqui no link embaixo, que é um filme que eu gosto muito, que é o De Porta em Porta. Ele ensina muito a gente sobre prospecção, ensina sobre paciência, persistência, resiliência, ensina sobre a aceitação de quem a gente é, no espaço que a gente está, e a gente conhecer o nosso cliente. Se a gente faz isso, a gente vai conseguir colher frutos. Então, eu recomendo para eu recomendo para as alunas, viu? Para quem é aluno da mentoria, mas agora eu recomendo para vocês que vão assistir. É muito mesmo. Abre muito a nossa visão de vendas. Eu fiquei muito impactada, assim, sabe? De como é. Parece que não é, mas é profundo, né? É profundo, é profundo. São várias coisas, né? E você falou uma coisa ali no começo, eu achava que as pessoas não estavam entendendo o que eu estava falando. Esse filme mostra isso, né? Às vezes, né? E aí tem coisa que as pessoas vão achar mesmo, né? Ok, as pessoas vão achar, e a gente, com o tempo, vai se organizar em comunicar da melhor forma possível, que é para isso que a gente tem a mentoria, para isso que a gente estuda, né? Para a gente evoluir também como profissional. Só que tem coisas que às vezes é muita coisa da nossa cabeça, muita coisa de crenças nossa que trava e não faz a gente ir além, sabe? Que não deixa a gente ir além. Eu falo que a única diferença entre quem tem muito sucesso e quem não tem é a forma como a gente pensa. É por isso que a gente precisa cuidar da nossa mentalidade, porque é como a gente pensa, é exatamente como a gente pensa, né? O que eu penso, o que eu acredito, trava a gente, trava. E quando a Por gente isso que a mentoria ela traz um compilado de conhecimento, né, Malu? Eu acho que esse compilado, assim, de você aprender um pouco sobre o autoconhecimento, conhecer um pouco sobre a liderança, né? Que você comentou aqui. Porque você, mesmo eu sendo única na minha empresa, eu sou líder de mim mesma, né? Eu tenho que me colocar para trabalhar, eu tenho que me colocar para vender, eu tenho que me colocar para atender, né? Então, você aprender a ser um líder melhor para você mesmo, quando você tiver alguma pessoa para delegar algum trabalho, vai ser mais fácil também. Então, é um compilado de conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da mentoria que vai fazendo essas metas chegarem aonde a gente quer. E, claro, tudo tem revés, né? A vida, o mercado, a política, o mundo, a Copa, né? Então, tudo tem um revés no nosso negócio e a gente tem que estar forte, estruturada para analisar aquele cenário e atuar ali dentro da melhor forma que a gente pode para não perder a nossa direção, né? Nosso caminho. Exatamente. E aí, né, o pessoal já está todo desesperado, né? Que junho, eu vi até um áudio hoje cedo, junho está um caos, resolveram colocar tudo em junho, né? E se a gente vai entrando nessas coisas, né, de realmente acreditar nisso, né, a gente vai. Tem gente que vai olhar para isso e olhar como uma potência. Putz, vou usar disso. E tem gente que vai olhar e vai se retrair. Né? Exato. E aí a gente entendendo quem é a gente, quem somos nós? Eu sou a que tem medo, dependendo da informação,
Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar estar cercada de pessoas que vão me ajudar a sair desse medo, dessa visão. Exato. Né? E é isso que a que as mentoria pessoas faz, estão né? fazendo? É isso. É para isso que serve, sabe? Eu tenho muito medo de precificar, né? Foi uma coisa que eu anotei aqui. E foi uma das coisas que eu mais aprendi na mentoria também. Como precificar o meu trabalho, o meu serviço, né? Como colocar valor no meu serviço, não só na entrega, mas de cobrar mesmo, né? E isso é um exercício que requer muito além de analisar números, né, Malu? Eu passei por isso. Eu fui muito fundo de entender qual era o valor daquele produto que eu estava entregando. Então, isso é muito do cenário que a gente está vivendo, de quem a gente é dentro daquele cenário, né? Que peça é você dentro daquele jogo de xadrez ali, e o que você pode oferecer e ter, sim, orgulho em receber, né? Exatamente. Eu acho que tudo isso veio muito fundo na mentoria por conta desse conhecimento mesmo mais profundo, mais diversificado, né? Não é só profissional. A sua mentoria ela tem um olhar humano que faz sentido para nós, né? Mulheres 40 a mais, empreendedoras, que não podemos estar voltada apenas e unicamente para um elo da vida. Exatamente. Agora você falou aonde eu quero entrar. Porque a gente entra na mentoria pensando só no faturamento, é o que a maioria das pessoas faz. Pelo menos eu, todas as vezes que entrei em mentoria, eu queria mais conhecimento, ou para aumentar faturamento, ou para manter o que eu tinha construído. Então era assim, meu Deus, eu preciso agora disso, então eu preciso disso. Só que aí vem o sustão, né? Vem o nosso susto, porque a gente precisa também estar em harmonia com as outras áreas da vida, áreas né? da nossa vida, com os outros, porque senão um não se sustenta por muito tempo, né? E principalmente com a gente mesmo, né? Então, assim, de todas as áreas, né? Estar com a nossa saúde, né, em primeiro lugar, com a nossa saúde, com a nossa mentalidade, com o nosso descanso, com os nossos hobbies, com aquilo que traz energia para a gente, porque é isso que move, né? A nossa aceitação de quem a gente é, de como a gente está, né? Porque às vezes estou saudável, não preciso ir no médico, não preciso nada, mas como que está a minha aceitação comigo mesma, né? De quem eu sou, de como eu estou, né? Como que eu estou aceitando isso? Porque a gente tem relatos, né, de muitas mulheres aqui, de que elas, às vezes, não conseguem nem se olhar. E, às vezes, até a busca por muito trabalho é disso, de não conseguir nem parar para se olhar, né? E aí a gente vai buscando para outros lados. E aí, gente, porque não é só dinheiro, né, Tânia? Não é só dinheiro, não é só o negócio ser visto, né? Porque o que a gente quer? A gente quer que o nosso negócio seja visto, a gente quer que o nosso negócio seja desejado, a gente quer que tenha demanda do nosso trabalho, a gente quer isso. E a gente quer ter um resultado financeiro. Para quê? Para viver a nossa vida e realizar os nossos sonhos, né? Falando bem, em geralzão, esse é o objetivo. Só que quando a gente começa a caminhada, não parece tão fácil assim. Nossa, tá calor, tá sol, tá doendo o sapato que eu escolhi, né? Como se fosse fazer uma caminhada. Eu que gosto de fazer caminhadas, é como se fosse fazer uma jornada. E aí as coisas começam a incomodar. Ai, não tô bem, acho que a roupa que eu escolhi não foi boa. E aí começam as coisas a acontecer. Ai, tenho que carregar criança, ai, eu tenho que carregar, né, parente, eu tenho que carregar. E aí a gente começa a ficar pesada a nossa jornada, começa a ficar diferente do que a gente estava imaginando que era o caminho. Exatamente. Só que dá para caminhar sozinho? Não dá, a gente vai caminhar com todas essas coisas, a gente vai caminhar com o que você falou, a gente está inserido no Brasil a gente está passando por tais situações políticas, por tais situações econômicas, por tais situações de segurança,
Então, todo o nosso negócio está envolto nisso. A gente tem que ter essa consciência disso até para conseguir caminhar com tranquilidade. Mas começa por onde? Pela gente, né? Pela Exato. gente. Das escolhas, olhando para a gente. E tem sido muito bom. Eu sempre falo para as minhas clientes, quando elas chegam na consultoria, né? A primeira sessão, eu falo, você está na sua agenda? Porque a agenda, ela é compromissos, né? Compromissos que você tem com os outros. Mas você tem compromissos com você? Você está na sua agenda, né? Você tem horário para fazer o que você realmente gosta, quer, precisa, né? Porque adulto também precisa fazer coisas, né? Não é só querer, né? Mas estar na nossa agenda é fundamental para você criar essa base, né? Você estava falando da construção, né? Quando a gente cria essa terra bem forte, bem consolidada, é quando a gente cria a nossa força, né? Quando a gente se coloca ali como terreno para subir tudo que a gente quer subir, né? E aí a gente sobe o trabalho, sobe a família, sobe, né, a saúde, a gente vai subindo. Mas a estrutura, o alicerce ali tem que estar muito forte e a gente tem que colocar isso na nossa agenda. A nossa força vem da nossa saúde, dos relacionamentos saudáveis, né, da nossa espiritualidade, e saúde mental e física, né, Malu? Porque muita gente corre para o exercício físico e esquece que a saúde mental, nesses tempos pós-pandemia, é muito importante da gente estar sempre de olho, cuidando, né, revisando, porque é o que você falou, hoje tem mulheres que não conseguem se olhar no espelho. Exatamente. E eu falo não só pós-pandemia, mas com essa evolução da inteligência artificial e da tecnologia, porque acelerou muita coisa, e essa aceleração, ela traz, assim, é inevitável que você entre na internet, que você entre em alguma coisa e você não sinta que você está perdendo alguma coisa. Todo mundo sente que está perdendo alguma coisa. Gente, eu estou perdendo alguma coisa, vou ter que fazer alguma coisa. Então, a gente está nessa busca constante, a gente já vem de uma busca constante, que é do ser humano, né? Que é a nossa busca constante lá da filosofia, né? Do que será que eu busco? E agora ela se intensifica de uma forma, e nas redes intensifica ao ponto de, nossa, o outro conseguiu, não conseguia, e aí vem as nossas cobranças, as comparações, e aí a gente vai se afundando nisso, e cada vez mais a nossa mente vai, sabe, e aí uma coisa não acompanha a outra. Então, assim, eu preciso do corpo, óbvio, né, mas cada vez mais, tanto que agora as empresas, elas estão tendo, né, e eu acho interessante essas mudanças, né, tem que ter cuidado com as metas, né, cuidado que agora mudou dentro do mundo corporativo, e que eu acho interessante. Eu, quando saí do mundo corporativo, a gente tinha as metas, e, gente, existiam metas que a gente sabia que nunca seriam alcançadas, sabe? E cada vez que você alcançava alguma coisa, vinha uma outra coisa bem assim, e isso vai deixando a gente realmente doente. Então, hoje eu trabalho, porque eu tenho uma experiência do mundo corporativo, que a gente teve que atingir metas, que a gente atingiu, que a gente buscou estratégia, mas tinha coisas que a gente não ia conseguir alcançar, sabe? E a gente vê muito isso dentro de empresa, e a gente tem no nosso negócio, a gente tendo essa visão também, e é por isso que eu trabalho com o que você trouxe, o que a gente consegue fazer? Até onde a gente já foi? Qual é a próxima etapa que a gente consegue desbloquear? A gente consegue muita coisa, só que a gente precisa, a Tânia precisa conseguir muita coisa, né, a custo disso que você está tendo custo? Não. Então, é a hora que a gente analisa e vai olhando. Então, a gente está num mundo meio, né, onde as coisas estão acontecendo na velocidade aí muito rápida, onde está trabalhando com a mente das pessoas, mas a gente precisa ter o olhar para a gente, tempo para a gente se dedicar com estudos, fazer, quem já fez, né? Quem já alcançou, igual no caso da Tânia. A Tânia, ela alcançou
a maestria em trabalhar com agenda e com rotina. Então, é ela que eu vou procurar para isso, né? E eu procurei a Tânia em 2020, a gente se conheceu em 2023, e cada dia mais vai melhor. E não foi do dia para a noite, né? Eu considero que esse ano está sendo o ano master. Olha só, gente, 3 anos. Vai fazer agora, acho que em setembro. Aí, 3 anos depois, é que eu consigo colocar 100% em prática o método que eu aprendi com ela. Então, exige tempo, exige contato e exige fazer. Exige fazer. Existe. Né? Exige fazer. E nesse meio tempo, exige você cuidar da mente para você não ficar doida enquanto você está fazendo, você querer, né, ter ali os resultados. E é aí que eu acho que entra a mentoria, né? A mentoria é essa mão, né? Essa mão dada na jornada. Eu acho que é aí para você, quando você está sentindo. Eu tenho muito isso, né? Quando eu sinto que eu estou saindo do curso, que eu estou divagando, que eu estou me comparando, que eu estou me paralisando, eu aciono você ali, né? Para que a gente volte a respirar e olhar para mim, porque é inevitável a gente ir para a internet, né, ouvir coisas, notícias, né, cenários do nosso país, da nossa cidade. Então, quando começa a ficar muito nebuloso, é aí que eu acho que a mentoria entra como aquela mão que você pode recorrer para voltar, né, respirar e voltar ali para o teu dia a dia, para você, para suas metas, para o que você consegue, né? Não adianta eu querer uma meta que eu vou precisar de uma equipe de 15 pessoas para alcançar, né? Exato. Então, a gente volta e fala, o que eu posso fazer sendo uma, né? E é aí que a gente respira e volta para o curso, né? Exatamente. Volta para o prumo, como é o projeto da Tânia. Ai, Tânia, muito bom ouvir aí, né, aqui para o meu trabalho, né, para o que eu venho desenvolvendo. É importante entender, né, ouvir de vocês como está sendo, né, poder trazer, e aí agora aqui trazendo o Momento Podcast para poder também divulgar, é uma forma da gente estar mostrando aí como funciona, quem sou eu, né, quem são as mulheres que estão sendo beneficiadas, e também, ao mesmo tempo, para que elas conheçam quem é que está junto com a gente, né, não só como expert, né, eu acho que a gente vai criando isso, né, a gente vai criando, então, assim, eu falo que é um ciclo que alimenta, né, então, assim, é um ciclo que vai se alimentando, então, o meu negócio, a Tânia vem e traz o braço dela, o conhecimento dela, aí nutre as minhas mulheres, e aí a gente vem ao contrário, vem nutrindo o negócio da Tânia. Então, são negócios de mulheres que um vai fortalecendo o outro através, né, desse processo que a gente vai fazendo aqui dentro, que é uma empresária ajudando, contribuindo no negócio da outra, e aí ela se fortalece. Aí eu lembro da Tânia quando eu vejo, e assim, é incrível, gente, porque quando entra uma mulher nova do mercado imobiliário, a gente conversando ali nas análises, no diagnóstico, 100% precisa dessa gestão de rotina e agenda, 100%, não é, tem uma que não vai precisar, não, é 100%, e muitas delas, o caminho é começar justo por aqui, né, Tânia? Então, é isso, e a gente vai unindo forças, gratidão, né, e eu quero que você... Já tem 1 hora que a gente está aqui conversando, falando, está super gostoso. Eu falo mais uma vez, repito, fica repetitivo, mas é uma honra, né, poder servir aí ao seu negócio, poder fazer parte da jornada do crescimento da sua empresa, e eu espero que ela, né, cresça, principalmente a parte aí das consultorias que a gente está trabalhando esse ano aí, né, estruturando para crescer cada vez mais, vai crescer. E deixa aí, né, sua mensagem final, né, do porquê, né, em uma frase, em uma palavra. Você já falou bastante, mas se alguém te perguntasse por que vale a pena, né, e por que vale a pena você estar num processo hoje de mentoria aqui da Mentoria Suprema?
Eu acho que a palavra que me vem hoje, assim, é coesão, sabe? É estar coeso com você, né? Com os seus valores também, que eu acho muito importante. A mentora que eu escolhi ter valores, né? E princípios parecidos, querer a mesma coisa. Então, essa é uma palavra que me vem muito assim. E eu queria agradecer muito também a oportunidade de estar nesse percurso com você, nessa jornada, porque fez muita diferença no meu negócio e em mim como pessoa, né? E, e eu acho que o que me vem muito, assim, quando eu estou muito desanimada e solitária, né? Eu penso muito no nosso processo, sabe? No que a gente está construindo, né? E é isso que me move para continuar em dias difíceis. Eu acho que quando a gente está bem, é fácil, né, você seguir. Mas a mentoria, ela me ajuda, ela me dá aquele respiro, aquele sopro de vida em dias difíceis, sabe? Em momentos de desafios, de indecisões, de decisões importantes a serem tomadas. Eu acho que é aí que entra essa mão dada, assim, sabe? Mãos dadas, né? E, e é isso. Eu nem sei como vai ser quando a gente terminar. Talvez não termine, né? Talvez a gente continue. A gente vai ter que entrar em manutenção, né, Manu? A gente tem aqui na mentoria, né? Então, o processo aqui, ele acontece, né? Tem a opção de grupo ou a opção individual, mas sempre a opção de grupo vai ter a individual ali, porque Sim. eu realmente acredito nesse processo que se faz necessário olhar mais profundo e estar junto da empresária e o grupo, como a Tânia trouxe ali no começo, não vou nem repetir. E depois, ao longo do tempo, né? Mas como é que faz? Vai ficar o tempo todo junto, né? Primeiro, tem as recomendações das outras profissionais, né? Que a gente vai recomendando, e a gente vai fazendo projetos a cada 3 meses, que é o que a gente está fazendo. Então, de 3 em 3 meses, a gente vai entendendo se ainda faz sentido ou não faz sentido. Então, ao longo do tempo, a gente vai entendendo, e pode ser que chegue um momento, né, em que você vai a minha orientação vai ser de buscar profissionais para tal área dentro da empresa. Então, o foco agora da empresa é esse. Então, dependendo do foco da empresa, a gente vai direcionar. E nada impede que a gente tenha as consultas, né? Porque a gente tem as consultas. Então, a mentoria, ela vai se moldando conforme a empresa vai crescendo também, né? Sim. Então, não vai tendo mais a necessidade. E como vocês têm o suporte, no período que vocês estão na mentoria, tem o suporte por WhatsApp, a gente vai usando esse suporte, vai ali, né? Então, eu vou trazendo de acordo com o que a empresa de vocês está precisando no momento. Então, por enquanto, a gente segue. Se acabar é porque chegou o momento de acabar e é porque você já está em outro nível. É isso. Mas é muito gratificante e é uma honra mesmo estar aqui, dividir com você todo esse conhecimento, né? É muito. É um diferencial, é isso que eu posso dizer. Assim, 2025 para cá, tem coisas diferentes que às vezes eu até falo que eu não consigo nem explicar ou mensurar, mas tá diferente, sabe? Eu tô diferente, meu pensamento, minha mentalidade, minha forma de agir, meu negócio, o retorno, e a diferença é para coisas boas, assim, são positivas, né? Na maioria das vezes. É claro, a gente tem reveses, né? Tem coisas que não vai ter como não ter. não ter. Não vai ter como, não vai ter Mas como. até o olhar para esse revés é diferente quando eu estou num momento mais negativo, né? Mais complicado assim, do meu Desafiador, negócio. né?
Até os desafios, eles ganham, às vezes, até uma certa... Dá até aquela coisinha de, agora eu sei como resolver, eu vou resolver, né? E você Mesmo que falou uma tenha coisa, medo. você falou uma coisa para mim num desafio grande, você falou uma coisa que hoje eu penso sempre que eu tenho um desafio. Vai ser nos desafios que você vai aprender. Uhum, Né? Então, exatamente. o aprendizado vem nessas horas. Aproveite essas horas para aprender, para, né, acrescentar valor no seu negócio com esse desafio que apareceu aqui. Exatamente. Sem ele, a gente não vai ficar, mas aí a forma como a gente passa por ele, lida com ele, né? E depois a gente traz, compartilha aqui para que mais mulheres aprendam, né? Você vai compartilhando aí seus desafios, eu os meus. E vamos para a vida. Gratidão mais uma vez. Desejo a todos vocês, espero que vocês tenham curtido aí o nosso bate-papo, nosso momento aqui de fala, né, para contar para vocês o que a gente está vivendo junto aqui dentro da Mentoria Suprema. Gratidão, e em breve nos encontramos, e logo, logo vocês vão ver vídeo meu aqui com a Tânia, onde a gente vai estar trazendo mais sobre rotina e agenda, com certeza, né, Tânia? Sim, com certeza, eu adoro. Um Obrigada, super Malu. Beijo beijo, para ótimo todos. dia, ótimo mês, e você que estiver vendo aí em qualquer momento também, se permita, né, conhecer o trabalho aqui, não só o meu, né, nessa jornada de empresárias, mas tem alguém, eu falo, não caminhe sozinha, caminhe com alguém, porque é importante. Não caminhe sozinha e você não está sozinha, pode contar comigo. Super beijo, até Beijo. breve.